aqui com vocês. É sempre uma alegria poder estar aqui com vocês, partilhando aí esses conhecimentos, né? São preciosos, são valiosos, né? Que faz tanto sentido, principalmente no tempo que estamos vivendo hoje. E hoje vamos dar continuidade, falando de algo simples, mas ao mesmo tempo profundo, transformador, que é o poder das ervas e como que esse poder pode ser ampliado com a tecnologia, com o plasma GANS. E a gente vem falando sobre de farmácia viva, estação viva, e talvez você tenha na sua casa aí um pezinho de hortelã, manjericão, alecrim, mas imagine que você pode pegar esse vasinho de planta, que parece tão pequeno, mas que na verdade são portais de cura. E que cada folha dessa plantinha, cada raiz, cada aroma carregam a sabedoria que atravessa gerações. Isso é desde os nossos ancestrais. E agora a ideia é ampliar essa força da natureza, combinando a tecnologia, o conhecimento das plantas, toda essa energia fitoterápica, como também usando a tecnologia do plasma, que atua no campo energético das plantas, dos ambientes do nosso corpo. E a gente tem vivenciado aí como que isso é possível e como que isso é transformador. Então, esse encontro que a Adriana está trazendo é justamente pensando em como montar uma estação viva, uma farmácia viva em casa, né? Você não precisa de um quintal, você não precisa de vasos na varanda, é, mas com pequenos recipientes, pequenas floreiras na janela, e quem sabe até um cantinho com luz artificial, você pode começar isso. E, é claro, muitos de nós têm acesso a fontes, de hortas próximas, orgânicas, enfim. Então, isso é um presente, mas nem todos têm isso. Então, aqueles que não têm, saiba que você pode fazer de um cantinho, da janela de sua casa. A gente vivencia aí algumas informações que tem lugares, principalmente na capital, em São Paulo, que tem no terraço hortas, florais, enfim. Então, hoje a gente vai ver algumas ervas que são fáceis de encontrar, simples de cuidar, mas ao mesmo tempo são poderosas nos seus efeitos. E o diferencial disso tudo é como você usar água plasmada, usar o GANS para fortalecer essas plantas, não só para que elas cresçam saudáveis, cheias de vitalidade, mas ao mesmo tempo utilizar o plasma para potencializar e tornar aí um ganzo, uma essência por muitos anos. Então a gente vai talvez trazer hoje algumas formas práticas, né, de uso dessas ervas. É, vapores, enfim. E hoje também a Adriana vai falar um pouco sobre saúde íntima. Talvez não muito profunda, mas é, tanto a nível feminino como a nível masculino. São assuntos muitas vezes escondidos que são fundamentais para o nosso equilíbrio, principalmente no caso feminino, que existe toda esses desconfortos, desde TPMs, menopausa, libido, emoções, enfim. No caso, nós homens, desde estresse, cansaço, energia vital, próstata e por aí vai. Então, tudo isso, com a ajuda das ervas e do plasma, atua no nosso corpo sem agressão, sem efeitos colaterais, de forma sutil, mas profunda e transformadora. Então, entender isso, já abrir a mente para isso, isso é revolucionário para nossas vidas, sem depender de substâncias químicas, enfim, atuar no cerne da questão. Então, ela vai ventilar alguns rituais também simples do dia a dia com gãs de ervas, né? Com cristais, colares, enfim. Então é uma forma de trazer o que é hum, sagrado, ancestral, de volta para a nossa rotina, transformar o cuidado com o nosso corpo com mais eficácia, não simplesmente um paliativo, né?
Enfim, é de você adotar isso como estilo de vida. A gente, na realidade, se alimenta para viver. A gente não vive para comer. Assim também as plantas. A gente tem as plantas à nossa disposição justamente para repor, para nos dar essa qualidade de vida, né? Evidentemente, vale lembrar que isso não substitui nenhum tratamento médico, mas complementa, equilibra, fortalece o corpo, aumenta a sua imunidade e, por vezes, contrapõe contra alguns efeitos colaterais. Entende isso? Então, não é uma solução mágica, mas, na verdade, a gente quer resgatar o poder que você tem, que as plantas têm, o poder de colocar as mãos na terra, vamos dizer, na mãe terra, né? O poder de preparar um chá, de sentir que ele está cuidando de você, de escolher a calma de tudo isso. Então, cuidar com propósito, cuidar com gratidão. Plasma mais ervas, é isso aí. Uma nova forma da gente olhar para a saúde. Esse é um assunto que vai ser discutido, não é só hoje, por muitos outros encontros, mas é uma forma assim, mais natural, mais integrada, mais consciente e a ideia é, abra o coração, vem aí com a visão e a mente, tá? É claro que isso aqui o ideal é você em casa parar, colocar a mão na massa e executar. Não basta simplesmente ouvir aqui. Talvez isso aqui seja um despertar, sabe? É um saculejo para a gente. Nossa, que novidade! Vamos partir para isso. É um espaço aqui de partilha. Se você tiver dúvidas, pergunte e a gente vai deixar aí um espaço, né, para trocas, para resposta e você pode, sem dúvida alguma, sentir essa conexão com a terra, com o teu corpo e com o propósito, beleza? Então, eu vou compartilhar, essa é uma transparência. Na verdade, só comentando, hoje também a Adriana vai falar um pouco sobre pets, ervas, chás para pets, tá? Então, é bem legal aqueles que têm seus pets, aguçem os ouvidos, porque isso é fora de série. Pet é um ser vivo que faz parte de muitas nossas famílias. É como que um filho, né? A gente cria um amor e a gente tem que estar ali. Eles dependem do nosso cuidado, não só da nossa manutenção em termos de alimentação. Então, ao mesmo tempo, nos dá prazer, nos dá carinho, enfim, é uma terapia ter pets, ter um animalzinho em casa. Então, aqueles que têm sabem disso. A Lúcia já comenta aí, né, que é extremamente importante falar sobre a ajuda do plasma na sexualidade, porque tudo isso é saúde e equilíbrio, né? Sem dúvida alguma. Então, com vocês aí, Adriana, e pode acionar seu microfone, Adriana, e na sequência eu abro a sua transparência aí. Olá, boa noite. Tá me ouvindo bem? Estamos. Então tá. Hoje eu tive uma oscilação com a internet. Se caso travar, eu já tô com outro celular aqui e eu entro logo em seguida, tá? Só para avisar. É uma honra estar aqui com todos vocês e compartilhar mais uma noite de ensinamento. E pegando o gancho do Fabrício, cada encontro ativa na gente alguns insights, né? Muitas vezes a gente já tem algum conhecimento, fala, nossa, eu vou falar do mesmo assunto, mas esse assunto, ele expande a nossa mente, expande a nossa vida em vários sentidos. Então, é sempre bacana a gente estar tendo essa troca e trazendo mais novidades, claro. E falar de farmácia, eu acho até uma palavra forte, mas é uma forma que a gente tem de expressar que na verdade a gente quer trazer saúde através das ervas, né? Falar de farmácia é simplesmente usar um termo popular de como você estar prevenida, preparada, se cuidar em casa de uma forma autônoma, né? Criar sua própria autonomia de cura natural e conexão com a terra. Com essa vida moderna, muitas pessoas se distanciaram da área rural
se distanciaram de quintais, muitas pessoas morando em prédios, enfim, uma caixa de fósforo, às vezes, modo de dizer, só para me expressar. E com a correria, com várias atividades, a gente não consegue nem cultivar mais plantas no quintal. Porém, com um simples vasinho, ou até mesmo um potinho de plástico que a gente usa geralmente para alimentação na geladeira, você consegue estar cultivando que seja pelo menos pequenas ervinhas, alguns brotos, para você trazer para dentro da sua casa essa conexão com a terra, conexão com a natureza. E, de certa forma, é uma prática bem econômica e terapêutica e transformadora, né? E a ideia, só reforçando, Fabrício, eu não estou vendo. Ó, seu microfone tá mudo, Adriana. Ah, eu fui passar a tela, ficou mudo. É as transparências, não está passando. Ah, não. Eu vou abrir para você. Tava esperando seu sinal. Ah, tá bom. A Adriana, agora à tarde, já esteve em outra live lá com o pessoal da Europa, né? De Portugal, a gente tem um encontro, né? Então, aí ela tá com acho que dois celulares abertos. Se um cair, tem um outro, né? Então, e se cair, a gente vai Interessante. dando sequência. Mas é isso aí. Já Fica, virou internacional. Virou internacional, né? Você fica vê, firme. amigo? É isso aí. Parabéns. As ervas estão levando a gente para outras dimensões. Ó, o Muito lindo perigo, esse trabalho. É o- muito lindo esse trabalho, viu, gente? a E vida. O perigo da vida é você cocriar. Se você cocriar, as coisas acontecem mesmo. Então, que Mas eu vou, cocrie eu vou grande. falar, eu vou falar para vocês do grupo. Eu aplicava a lei da atração há muitos anos na minha vida, muitas terapias. Foi o Plasma Gans chegar e mudou tudo em um mês, tá? Fica aqui só uma dica para todo mundo que está começando a conhecer essa energia, essa inteligência vibracional do Plasma Gans, que quando entra na sua vida, pode ter certeza, no mesmo dia você já vai ver as mudanças. No mesmo dia você vai sentir essa vibração já mudando várias áreas. E eu, como com alguns estudos, eu estou trabalhando todas as áreas ao mesmo tempo. Mas o princípio básico, a essência, é as ervas. A minha essência é trabalhar com as ervas, é ter esse conhecimento e resgatar. Poucas pessoas na minha família cultivam plantas em casa ou dão atenção a isso, mas eu tenho poucos exemplos que eu vejo assim, fala, nossa, como a pessoa consegue, né, desenvolver uma planta, ficar tão linda em casa, e eu que sempre trabalhava correndo, não, com a vida corrida, não praticava. E aí, quando eu fui fazer uma imersão, eu fui entender o que o poder energético de uma planta viva pode fazer na nossa vida, na nossa saúde, no nosso psicológico, no espiritual. Aqui eu compartilho com vocês, você vê de maneira simples, 4 pilares para a gente iniciar uma farmácia viva. O espaço, você pode usar varanda, janelas, jardineira, floreiras, prateleiras com luz artificial. Eu conheço pessoas que plantam no banheiro, pessoal, no banheiro. Pegando uma claridade, a pessoa consegue cultivar no banheiro. Eu achei muito interessante. O solo é uma terra preta com humus mais areia. E você pensa, e analisar sempre, está bem drenado e nutritivo. Às vezes, com uma sobra de banana, casca de banana, você pode fazer uma nutrição para esse solo, para as plantinhas que você vai ter em casa. E outra coisa que eu aprendi também, folhas secas, você misturar nesse solo, vai deixar ele mais fofinho, vai proteger, vai aquecer a terra. É uma dica. Luz, claridade de 4 a 6 horas. Quando não tem o sol, mas que seja uma claridade. Pensar nisso. E água regular, sem encharcar. E nessa questão da água, da rega das suas plantas, você usar água plasmada, borrifadores, né? No pratinho embaixo você pode deixar um pouquinho de água plasmada, que a planta já vai recebendo essa energia, essa vibração.
e trabalhando essas moléculas, deixando-as mais nutritivas, mais vivas, mais, é, como eu posso dizer, fugiu a palavra agora, perdão, mas eu quero dizer elas mais felizes mesmo. Eu estou fazendo esse teste de tantos anos que eu cultivo algumas plantinhas, agora que eu vejo elas vivas, mais verdinhas, brotando do vaso. Eu tive a visita da minha mãe, ela até falou: Nossa, a planta realmente agora mudou de ambiente. Eu, e já está florescendo, né? Em outra casa eu não conseguia, mas é porque eu conheci o plasma agora. E aí eu trago para vocês 10 ervas essenciais. Por que essenciais? Porque são ervas do dia a dia, que ela vai cuidar de você no dia a dia. E são ervas que vocês vão ver que daqui para frente não é só a questão da saúde física, né? Saúde digestiva, ela vai trabalhar também as fases da vida. Mais à frente eu vou comentar melhor. 10 ervas essenciais, a gente está falando do alecrim, que estimula a mente e a circulação. Manjericão, anti-inflamatório, que fortalece o sistema imune. A hortelã, que é digestiva e refrescante. A erva doce, que é calmante e traz um alívio digestivo. Camomila, que relaxa e alivia as dores e inflamações. A lavanda, que é terapêutica e acalma o sistema nervoso. E a sálvia, que trata a menopausa, a digestão e é antisséptica. E o tomilho, que é antibacteriano e antifúngico natural. Muito usado para detox o tomilho, pessoal. Capim-santo, que é calmante, analgésico e também desparasitante, assim que fala. E a malva, que é cicatrizante, hidratante, excelente para a pele. Muitos na fitocosmética usam a malva. A ideia é, você utiliza essas ervas em vasos recicláveis, floreiras, enfim, potinhos de plástico, de vidro, até caixa de papelão. Você pode formar uma floreira, pessoal. Uma caixa de papelão com saco preto, você faz todo esse processo. Qual que são os benefícios? Você vai reduzir medicamentos sintéticos, fortalecer o seu sistema imunológico, é uma terapia sensorial, você valoriza o seu tempo presente, porque é o momento que você está cuidando da planta, você está valorizando aquele tempo que você tem, e tudo isso você vai pulverizando com plasma. Então, você está fortalecendo toda essa energia. Tá? Agora, eu quero entrar com vocês. Deixa eu só. Aí. É, Obrigada, Fabrício. só Uma uma ressalva. fala. Existe uma coisa interessante. É muito comum e esse tipo de informação de como você produzir uma horta ou plantas ou medicinais é muito fácil o acesso e a informação. Agora, com o plasma, isso a facilidade e o processo é muito grande. Porque com o plasma tem uma aplicação que é fantástica, na agricultura, lavouras, plantas. Então, com o plasma, você produz em lugares inóspitos. Isso quer dizer o quê? O plasma, você consegue produzir plantas, lavouras em lugares que é seco ou em lugares que cai geada. Só para você ter noção. A gente, dentro dos protocolos da Fundação Cash, você vê regiões que não produziam nada e com o plasma produz. Então, isso facilita muito a produção, porque com o plasma você diminui a necessidade de água da planta, você diminui a necessidade de adubo, de fertilizante, de pesticida, tudo. Geralmente a gente muitas vezes não produz uma planta porque tem que ter adubo, tem que ter algum depois fungicida para combater as pragas. É uma série de coisas que você tem que ter. E aí isso limita a gente, sabe? Cria uma resistência para a gente produzir. O plasma faz tudo isso. Ele é adubo, ele é um fungicida, ele é um pesticida, ele ajuda a planta só com água plasmada. Eu poderia trazer aqui para vocês exemplos diversos. Nós temos aqui, por exemplo, um rapidinho, plantamos 2 pés de, acho que é mandacaru, acho que sim, na mesma idade. E um só começamos a irrigar só com água de
plasma que tiravam dos gatos, que lavavam, dos gatinhos da água deles lá. E o outro com água normal. O que irrigávamos com essa água plasmada triplicou de tamanho e flores, só com água plasmada. Eu tenho histórias, eu atuei muito tempo no passado com plasma voltado à agricultura, a plantas, e eu vi assim resultados fora de série. Então, o plasma na agricultura e essas plantas é perfeito. A Adriana deve trazer para vocês na próxima semana como germinar sementes em Germinação. casa. Germinação, triplicando o poder nutritivo das sementes, com plasma, as coisas muito simples. Então, essa ideia aqui de você ter um plantinho, experimente fazer isso com água plasmada para você ver que negócio fantástico e como vira um arbusto dentro de casa. E isso motiva a gente, né, a plantar uma plantinha. Você pode comprar em alguns lugares já vende com a raiz, enterra ali e joga água plasmada. Ou se não, se você não tiver esse tempo, pega uma vasilhinha de água ou um tubete, enche de água plasmada e bota do ladinho de uma planta para você ter uma ideia. Ou senão, que com o plasma você tem muitas maneiras de cuidar de uma planta. Até um colar que você pegar e botar em volta da planta, a planta absorve aquela energia. Então, o plasma revoluciona qualquer cultivo do que você quiser, de plantas medicinais, de erva, de chá, de tudo. Experimente isso e depois vocês vão ver que coisa fantástica. Então, esse é um ecossistema. O plasma veio. A visão do Cash era erradicar a fome, a falta de energia, em todos os aspectos no mundo. Por isso que o plasma atua em várias frentes. A gente está aqui trabalhando muito com saúde, né? Agora que estamos entrando aqui, nós poderíamos trazer aqui um conteúdo só sobre como cultivar, fazer uma agrofloresta, digamos assim, agrocoisa em casa com plasma. É um outro universo de informações, né? Então, é água plasmada pura, só que sem o sal, porque a planta não resiste à salinidade. Então, quem me perguntou aí, você rega com água plasmada, já depois de lavada, Célia. E se você não tiver tempo de irrigar, pega uma vasilhinha, uma garrafinha de 300 ml de refrigerante vazia, bota água plasmada e bota ali do lado dela. A planta absorve isso. A alimentação da planta é muito sofisticada. A planta, ela não alimenta toda aquela árvore frondosa, independente da planta que cresce, não é 100% radicular, não, pela raiz. A raiz é uns 20% e toda a outra alimentação dela é aérea. Daí vem aquele processo que a gente conhece de fotossíntese. A planta capta. De onde é que vem os gansos? Do ambiente. A gente produz, eles desaceleram e materializam num reator de plasma, coletor de gans. Então a planta absorve isso. Então quando você dá para ela ali já do ladinho dela, ela, ela não precisa nem captar no ar e transformar em gans. Ela já tem um gans ali, energia pronta. É como se você botasse um self-service na frente da planta ali. Dessas coisas. Então era só esse aspecto que isso motiva a gente a ter dentro de uma vasilhinha em casa. Isso é até uma terapia, né? Você plantar algo ali e ver crescendo, né? Quem nunca botou um caroço de feijão dentro e viu germinar quando criança e fazia aquela festa quando via aquele pendãozinho saindo ali do feijão na escola dentro do algodão. Isso está dentro da gente, então. Só que hoje tu usa algodão, deu semente de feijão ali, né? Você tem plantas e faz depois outras coisas com essa planta, né? Então, tá aí. Pode dar sequência, Adriana. Maravilhoso esse mundo, né? Essas pequenas descobertas. Mas com o Gans, a ideia é essa, porque a gente vê que tem plantas que só vai nascer no inverno, no verão, outras outono, né? Tem o período de colheita também. E com o plasma, a ideia é que a gente possa colher sempre. Infelizmente, a gente tem vivido isso mediante agrotóxicos, né? Para eles aumentarem as produções ou manter a produção de frutas ou verduras e legumes por muito tempo, eles usam hormônios e remédios. Mas a gente quer trabalhar com ervas naturais, com coisas saudáveis, né? Sem aditivos, sem química, sem agrotóxico. Então, nada melhor do que a gente entender quais as plantas e quanto tempo a gente pode fazer esse trabalho de regar com plasma,
né? Fazer o próprio GANS das ervas para que a gente possa usufruir desse benefício por mais tempo. E de forma econômica, né? Fazendo em casa, sem precisar gastar, e se tratando, melhorando o corpo interno, não precisando de medicamentos, né? E usando o plasma de ervas ou GANs de ervas para você manter a sua saúde. Você primeiro faz um tratamento e depois você mantém. E depois você vai só ativando e fazendo a manutenção em casa. Olha que coisa maravilhosa. Né? E agora a gente entra com essas ideias do uso externo das ervas, né? E a saúde íntima feminina e masculina. Aqui, só relembrando alguns, a gente usa em banhos terapêuticos, compressas quentes e frias ou vaporização. Há muitos retiros, círculos de mulheres hoje que estão fazendo tratamentos terapêuticos com vaporização, vaporização íntima, vaporização da pele, já muitas pessoas fazem, né? Você põe um potinho, um chazinho quente, uma toalha na cabeça e aspira aquele vapor das ervas. Agora você pode fazer isso com plasma, né? E a vaporização íntima, não sei se todos aqui já viram, já né, presenciaram, a vaporização íntima a pessoa faz individualmente, num potinho também com o chá das ervas, com intenção, com mantra, com um trabalho terapêutico, porque ele libera o chakra raiz, elimina, controla o pH do corpo, elimina bactérias, é fúngico. Então, você usando as ervas certas, as ervas indicadas, isso serve de tratamento físico e emocional. Tá? Algumas sugestões só para compressas quentes aqui, a gente trouxe alívio de inflamações, dores abdominais e torções e inchaços. Arnica, gengibre, confrei, malva e camomila. E a gente vai deixar todos esses PDFs com vocês, né, no grupo, para quem quiser consultar depois. Saúde masculina. Vamos Opa. entrar no assunto. Ninguém fala, né, Fabrício? Não, tá É comentando sempre aí, a ó. mulher, é sempre a saúde íntima da mulher, né? É sempre só É, a mulher que tem que cuidar. Daí, tem que nascer alguém para falar sobre isso, né? Nós vivemos numa sociedade exatamente. muitas vezes com certos tabus, né? Mas é um assunto que a gente devia comentar mais vezes, né? E muita gente busca assim. É, tá certo que aqui tá bem aberto aqui, que só tem de homem, um, dois, três homens aqui, né? Então, Mas eles são seres multidimensionais. sim, Graças sem a Deus que a dúvida. gente já tem eles, que também fazem parte dessa nova geração. Eu falo nova geração de consciência, né? Que cuida da própria saúde, quer levar a saúde, quer levar o conhecimento da saúde em diante. E que sejam, que aumente, que crie, que aconteça isso, mais terapeutas homens, né, os masculinos, tratando, cuidando de si, levando essa informação para o maior número de pessoas possível, né? Aqui, alguns desafios da saúde masculina: inflamações da próstata, redução da libido, estresse e desequilíbrio hormonal, fadiga sexual e emocional. Então, algumas ervas vêm. Catuaba, um exemplo, estimulante sexual e trabalha a energia vital. A indicação, chá, tintura e banhos. Tem a maca peruana, que é o equilíbrio hormonal. A urtiga, que desinflama a próstata. Tem o gengibre, que trabalha a circulação e traz a energia. Salsa parrilha, que faz a desintoxicação. E cada indicação dessas, trata mais o chá, o outro, que é um caso mais crônico, trata a tintura. E veja como a gente pode aplicar o plasma em todas essas versões, né? De forma econômica, simples. Então, aqui a indicação dessas ervas para alívio das dores masculinas, que muitas vezes, quando você trata uma situação, você já está curando outra também, né? Que a gente sabe que algumas plantas são antifúngica, antibacteriana, cicatrizante, anti-inflamatória, enfim. A partir do É, momento que a gente indica para um homem
o início de um cuidado, o plasma já trata como um todo, né, a saúde do homem. Então, vamos ajudar a desmistificar essa situação. Adriana, é muitas vezes simples essas coisas, né? Porque se você faz ganja de alguma dessas plantas, vamos voltar ali, você pode usar de diversas maneiras. Eu me lembro um tempo atrás, me deu uma infecção, existe uma infecção urinária. Eu falei, caramba, viajando sempre, o que que eu fiz? Peguei, fiz um assento assim, ó, peguei as mangueiras, isso aqui é mangueira de nível de pedreiro, né? Enrolei ela assim, eu queria enrolar Olá! todinha, mas não era o tamanho, aí eu fiz uma coisa. E botei e sentei em cima disso, onde eu estava viajando, em casa e tudo. E eu senti já no primeiro dia um certo conforto. Então imagine você fazer gans dessas ervas aqui. Ô Fabrício, e essa engenhosidade que você criou, você colocou o GANS. Sim, Tá com aqui GANS dentro dentro, né? tem Que algumas gans pessoas não com água conhecem. plasmada. Olha só. Agora a É, NASA vem. verdade. Fabrício, agora a NASA vem. Você viu o meme? Agora a NASA vem. Que olha o que você criou, que fantástico, né? Não, é só você invasar. Você pode pegar isso, você pode fazer um emplasto, sabe? Redondo, sela ele, agora que a gente viu que dá para fazer um emplasto redondo, faz uma almofada, bota ali e senta em cima, bota ali no seu colchão. Nossa, há poucos dias eu criei um emplasto para um amigo para ele usar para o problema de próstata. Eu fiz, sei lá, fiz uma estrutura com emplasto e fica muito bem. Então é simples assim, é totalmente não invasivo. A grande mágica do plasma é isso, você precisa ingerir, o corpo absorve isso. E aí entra mais outros assuntos aí que você deve falar de banho de assento, pulverizar nas regiões locais. Isso pega, vai lavar a roupa, as peças íntimas, cueca, joga a plasma ali dentro e lava com tudo na máquina. Suas roupas já saem com toda aquela frequência. São detalhes simples, mas isso faz a diferença. É o corpo. Ele sente, é amigo conhecido do corpo essas coisas, né, o plasma. Então, a nossa mente que cria essa barreira para aceitar isso. Mas o corpo, quando ele depara com um negócio de plasma, ele, opa, absorve. Diga, Henrico. Pode fazer mais assim, usando a geometria do seu emplastro aí duplo, pode fazer uma cueca de emplastro Não, mais fina embaixo e mais larga em cima, e aí põe um elástico e pronto, veste a cueca em cima, claro, põe em cima da cueca normal. sem dúvida Exatamente. dá para fazer. Mesma coisa, se parar assim, a criatividade aguça. Ok, Adriana. Vamos seguir. Então, mas quando a gente está com uma dor crônica, né, a pessoa até esquece que tem vergonha, que está incômodo com alguma situação, que não quer falar sobre o assunto, porque a gente vê que em muitas situações, quando a dor é muito crônica mesmo, a pessoa fica receptiva a qualquer cura, né? A pessoa busca, né, algum alívio para essa dor. E hoje, a ideia é essa, a gente trazer, né, esse insight para as pessoas que existe essa possibilidade, né, desse tratamento, tratamento crônico, depois é manutenção e depois é prevenção, desde que a pessoa se abra para essa nova consciência, né? E aqui a nossa ideia de tratamento e prevenção é criar rituais de autocuidado, né? Eu vejo que tem muitos homens que têm preconceito de tomar chá. E eu acho que a gente tem que levar essa bandeira, quebrar, desmistificar esse preconceito de que homem não pode tomar chá. Eu convivo com pessoas que eu falo, nossa, eu trabalho com chá, com ervas, tal. Não, homem não toma chá. Eu falei, não, prefere tomar um remédio para dor do que tomar um chá que vai te ajudar a curar, que vai te tratar, que vai te prevenir de novas doenças, de novas situações, né? Aqui no nosso ritual, a ideia segunda, quarta, sexta e domingo, um dia sim, um dia não. Você fazer um chá de camomila com banho de assento, usando plasma, ou uma vaporização com manjericão, malva e água plasmada,
ou uma compressa de gengibre para usar na lombar, né, em casos de dores físicas, né, dores lombares, e um banho de ervas completo com alecrim, lavanda e água plasmada. Então você vê que são várias aplicações que a gente pode estar utilizando o plasma com as ervas, e você pode fazer esse ritual segunda, quarta, sexta e domingo. Isso, a ideia para os homens que se estende para as mulheres, né? Em qualquer situação, não é só para os homens. Mas essa é uma forma prática, simples, da gente dar uma ideia de introduzir isso para os homens, né? De uma forma suave, sutil, para que não se assuste, porque nós, as mulheres, já, quando elas abraçam uma ideia, elas já querem usar isso no ritual, de manhã, de tarde e de noite, né? Mas para os homens há essa possibilidade, né? De uma forma sutil a gente introduzir. Olha, pode ser usado com desodorante, um spray de libido, cuecas energizadas, e para quem já faz meditação, utilizar a meditação com os borrifadores também. A gente borrifar plasma de ervas. Aqui a ideia de preparações caseiras, né? A gente reforça, né, toda a live, todas as nossas conversas, nossos encontros, né, de quando a gente for colher essa erva, procurar entender como é que funciona a vida da planta, né? Então, aqui sempre tem indicação, é uma indicação ancestral, inclusive. Quando a gente for buscar uma erva, colher ela, se preferir sempre a parte da manhã, após o orvalho secar. O que é o orvalho? É a vaporização que a planta recebe do universo, né? Antes do sol forte, a gente pode perceber que as plantas soam, né? Aquele suorzinho das folhas. Esse é o considerado orvalho, que inclusive são os florais, muitos florais são recolhidos através desse orvalho das plantas, né? Então, é você escolher folhas saudáveis, sem manchas, para fazer as tinturas, os chás, né? Fazer esse trabalho. O processamento é Adriana, misturar. Oi? Ronald? Quem oi. fala? Oi? Não, não, é Ronald. Boa É noite. Ronald. Eu vi você falando sobre a urtiga, tá? Urtiga. Que é boa para a parte da próstata, é isso? Desinflamação. Ela Desinflamação. Muito isso. bem. Eu te pergunto, Em- que eu estou começando a fazer GANs de ervas medicinais. E no caso específico da urtiga, usa-se o quê? A folha? Sim, a folha. Tá. Tem alguns casos que eles usam a raiz, né? Mas para achar em tintura, hoje está sendo usado a folha. E depende da urtiga, que tem alguns outros tipos de urtiga, né? Eu tenho A gente urtiga pode aqui, mas não. aprofundar mais sobre a urtiga, inclusive a gente pode trazer também, deixar para vocês, o descritivo do uso da urtiga. Inclusive, Uhum. hoje a gente tem um PDF pronto com 35 ervas já para dar uma explicação específica de cada uma. Eu acredito que a urtiga esteja inclusa também aqui. Tá. Vou abrir aqui. Muito bom. Gostaria de ver isso, se possível. Vamos sim, vamos mandar para vocês. Tá É, bom, então, obrigado, hein? acrescentando a sua fala aí, Ronald, ó, a ortiga ela pode ser usada como chás, tintura, banhos energéticos, compressas, cataplasma, aí vem os emplásticos, shampoo, alimentação. Eu não sabia também que a ortiga tinha tantos benefícios. A gente corre longe da ortiga, né? Porque ela tem aqueles pelos que coçem, aquela química. Então, a gente corria. Mas a ortiga tem dezenas desde apoio ao sistema urinário, acredito que ela é eficaz na questão da próstata por isso, porque ela auxilia na retenção da urina e problemas de próstata, que é hiperplasia e prostática benigna, né? Então, além de outros, para a pele, tônico capilar e da pele, regulação hormonal feminina, ela é perfeita, ajuda a controlar os níveis também de diabético, reforça os... Nossa do céu, a ortiga
É, É um santo grau também, viu? Diga no aí. caso, ele perguntou das folhas ou caule, né, que eu trouxe aqui. Quando é usado caule raiz, é sempre para dores crônicas, reumatismo, fortalecimento ósseo, né? É o tônico masculino também, mas geralmente o pessoal está usando mais as folhas e deixa o caule e a raiz para essas dores mais crônicas, situações mais crônicas mesmo. Ok, Ok? tá bom, Henrico, obrigado. Obrigada a você, Ronald. diga, Henrico. Ah, você Oi? tá cumprimentando. Posso Então, falar? Ah, sim. É, eu sei que um tal de só palmeto, né? SAW, palmeto, é muito bom para próstata, mas não sei se tem essa planta no Brasil. E outra coisa que eu sei que é muito bom para próstata é semente de abóbora para próstata. Aí eu pensei, se eu pegar essa semente de abóbora, que até vende seca, fizer um pó, né? ba- Colocar no mixer, no liquidificador. Aí eu posso fazer um gans de semente de abóbora que é excelente para a próstata. Eu não tinha pensado nisso. Agora me veio esse insight. Uma boa. Porque é dá, muito bom. dá para Semente de abóbora é ótimo. dá para fazer um blend. Pega a semente de abóbora, faz gans e faz gans de ortiga e mistura os dois. Tu potencializa isso, né? Interessante. É, complementando aqui, no caso da próstata, como há muitos estudos, né, eles sugerem um blend mesmo, como você falou, Fabrício. Eles incluem cavalinha, cúrcuma, tem a ipê roxa, pau de arco, que chama, né, própolis, e outra planta também que chama ameixeira africana, Pinigeum africanum, com a urtiga. Então, assim, você vê que para nós até facilita a gente preparar uma tintura e fazer um GANS desse blend para esse tipo de problema crônico, né? É muito interessante. E eu acho que tem um caminho aí aberto para quem vai produzir GANS de trabalhar com essa área também, que eu acho fantástico. Aqui a gente, só finalizando, a gente falou da colheita, do processamento, da secagem das ervas e o armazenamento também, sempre guardar em recipientes de vidro escuro, né? Em local fresco, longe da luz indireta. É uma maneira de conservar mais tempo as nossas ervas secas. Já com ganza a gente vai ter isso, né? Bem mais Olha tempo. só. Longevidade. O ganso traz longevidade para as nossas ervas medicinais. Bom, as preparativos de ervas, a gente já falou de infusões, as decocções, as tinturas, os óleos medicinais, todos a gente pode aplicar o plasma GANS, cada um tem o seu tempo, o seu período, né, com alguns detalhes diferentes um do outro. E aqui a gente trouxe é, ervas para diferentes sistemas do corpo. Olha que interessante, assim como a gente vê calendário sazonal, verão, primavera, outono, inverno, a gente comentou dos homens, segunda, quarta e sexta, quer dizer, consumir um dia sim, um dia não. Tem as ervas que a gente indica para você ao acordar, antes do almoço, pós-almoço, no final da tarde, e ervas para dormir. Agora, a gente indica esse universo: sistema nervoso, sistema respiratório, circulatório e digestivo. Eu vejo aqui já como uma situação de prevenção. Então, ervas para você usar para ativar o sistema nervoso: melissa, passiflora, lavandas, que são calmante, para insônia, ansiedade, é relaxante. Para o sistema respiratório: guaco, tomilho e eucalipto. É expectorante, antibacteriano, descongestionante. Para o sistema circulatório: o alecrim, a ginkgo biloba, a castanha da Índia. Todos esses vão estar trabalhando o nosso fluxo sanguíneo, fortalecendo as veias, sistema de circulação, né? E digestivo: hortelã,
que alivia náuseas e indigestão, erva doce para gases, boldo, que é para uma limpeza hepática, né? Auxilia na função hepática. Então, cada sistema responde a determinadas ervas medicinais. Então, você fazendo a combinação adequada, você vai ter esse equilíbrio, esse suporte para a sua saúde, né? Combinações de ervas e necessidades específicas. Então, a gente falou do sistema do corpo e agora a gente fala do dia a dia. Sono, para digestão, para imunidade. Aqui algumas dicas de blends. Do sono, camomila, lavanda, digestivo, erva doce, hortelã. Você vê que algumas situações elas são repetitivas, né? Algumas ervas são, porque são ervas, ervas fáceis de você cultivar na sua casa. Então você vê que você, como eu falei antes, uma erva você pode tratar várias áreas da sua vida. Olha que legal aqui, indicação para crianças e idosos. Ó, até melissa para criança. Melissa que acalma, a erva doce que alivia as cólicas, a camomila, a malva, né? Quem Para nunca, idosos. Pode falar. quem, quem nunca, quando criança, tomou chazinho de erva doce para gases e cólica? Recém-nascido, né? Já começa indo a Sem erva doce, né? dúvida. É a Oh, primeira que a gente dá para o bebê, já é a erva doce, aquele banho de picão, né? Banho de camomila, enfim. Já é a nossa ancestralidade, já traz isso para logo que nascemos, né? Para idoso aqui, só fechando, ó, ginkgo biloba, alecrim, cavalim e sálvia. Quer dizer, são ervas que a gente tem que ter em casa para o resto da vida. Agora, para os nossos animais, nossos bichinhos de estimação. Como é emocionante falar, né, dos nossos bichinhos de estimação. Falar dos nossos pets, o coração já fica quentinho. Eu dou aqui em casa camomila para as meninas, erva doce eu dou também. Ó, a calêndula é cicatrizante, né? Aqui a ideia é fazer pomada com calêndula para eu trabalhei com banho e tosa há muitos anos, né? E como é triste ver o problema de pele que muitos pets têm, né? Eu aqui na lua da lua crescente, ervas medicinais, aqui na escola que tem aqui na cidade, eu aprendi, tem uma planta que chama a agráquea, há um nome assim diferenciado, que é específico anti-inflamatório para as unhas, para a patinha dos pets. E aí a gente vai fazer tintura e agora já vou colocar o plasma também, né? Para fazer esse trabalho com os pets. Aqui, ó, sugestão para gatos: erva de gato, que é estimulante natural, valeriana, doses mínimas, malva para digestão, pequenos roedores. Quem que tem aí como é que fala? Um hamster. porquinho da Índia, né? Hamster, coelhinho, dente de leão, hortelã, capim-limão. Você vê, são plantas de humano, plantas que nós consumimos no nosso dia a dia, a gente pode complementar com a saúde dos pets. Tudo isso a gente integrando plasma com ervas medicinais, só reforçando o que é o plasma, o que é o GANS, né? Tem aqui as composições CO2, NO, Q, CH3, tudo isso a gente vem acompanhando ao longo do estudo, né? Quais são as aplicações. Mas para ativar todas as propriedades das ervas e fazer o plasma das ervas, nós vamos usar sempre o CO2. Confere, Fabrício. É Isso o mesmo. CO2 que ativa as propriedades de cura das ervas medicinais. É porque o CO2 é o único gás que acessa a Assinatura. quintessência das propriedades, ele vai, entra na mitocôndria de nossas células, transforma uma planta transgênica para o seu estado natural. Então, se produz gãs de ervas com CO2, e é claro, de outras maneiras. Mesmo quando você faz gãs de ervas com soda cáustica, depois esse gás você tem que trazer para um reator de CO2, porque é ele que vai estar plasmando e trazendo água plasmada. Agora, você fazendo um gãs de erva, você pode colocar nesse gãs de erva água plasmada de ZNO.
água plasmada de cobre, cor e de CH3. Enfim, você pode misturar qualquer tipo de gás, mas é o CO2 que é a primícia da tecnologia de plasma cache. E só reiterando o que a gente vem falando, que as aplicações práticas da água plasmada para as plantas a gente pode utilizar com spray, com banhos, em plastos, em infusões, né? E outra situação agora a gente traz que é as ervas para equilíbrio emocional. Ansiedade, depressão, insônia, para concentração. Então você vê que você pode fazer um blend de ervas para tratar todas essas situações emocionais. Trouxe aqui também para cada fase da vida. Olha que coisa linda. A gente tem infância, adolescência, idade adulta e a maturidade. E a gente vê que o nosso corpo, ele pede essas mudanças, é uma transição. Então, a gente inicia com algumas plantas suaves, sutis, né? E a gente vai vendo que ao longo do tempo, conforme a gente vai vivendo nessa sociedade, a cobrança, a pressão, o estresse, o nosso corpo vai pedindo outras ervas para poder nos apoiar a viver nesse planeta que é uma experiência desafiadora. A gente sabe que a idade vai chegando, o corpo humano vai perdendo a capacidade de oxigenação, vai perdendo a capacidade de produzir hormônios que são necessários, enfim. A máquina vai realmente pedindo e debilitando. Então, essas coisas vêm como aporte para dar maior qualidade de vida para a gente, melhor longevidade e alongar os famosos telômeros, né? Essa que é a grande maravilha da tecnologia cache. Pode continuar, Adriana. Tá. Seguindo, vamos falar sobre a saúde feminina agora, né? A gente trouxe a ideia do masculino, a gente falou sobre as emoções, sobre as fases da vida, é, sobre a criança, o idoso, cada necessidade para cada momento. E a mulher é o ser que traz a vida. Então, a mulher tem as suas fases também, além de passar por toda a fase infância, adolescência, a mulher tem a sua fase particular, que é a fase da sua energia vital, energia de criação, né? Aqui a gente trouxe a fase menstrual, algumas indicações: camomila, canela, artemisia, a fase lútea, que é para o equilíbrio emocional, melissa, lavanda e passiflora, a menopausa, sálvia, trevo vermelho, dongquai, simicífuga, a fase folicular, que ela trata com dente de leão, framboesa, ginseng, a fase ovulatória, né, que são ervas para fertilidade, que é a damiana, a caperuana, o bex, gera hormônios para equilibrar os hormônios. Então você vê que a mulher nas suas fases ela tem uma necessidade maior de atenção para cada momento da sua vida, ela ir trabalhando repondo essas necessidades, né? E tudo isso a gente vai utilizar com Plasma Gans. Olha que maravilha, poder ter todas essas ervas por muito tempo, de forma econômica, né? E fazendo esse tratamento, como eu falei, cura, prevenção e manutenção. É, só teve um slide da feminina, né? Fomos privilegiados hoje, né? Mas se quiser Hoje comentar alguma coisa aí sobre o plasma para a questão feminina, o máximo que eu consigo ampliar a tela, Henrico, é daquele jeito ali. Enfim, Mas a mulher, só reiterando, só acrescentando, Fabrício, nós mulheres sempre buscamos alternativas de cuidados, até pela fase menstrual, que exige mais da gente, né?
E todos esses banhos, todas essas ações, até o preparo do alimento, a gente sempre vê que a mulher que dá, que vai lá cuidar das plantas, que vai ter todo um cuidado, é, a mulher tem uma vida tripla, quádrupla, né? A mulher tem várias atividades ao mesmo tempo, no mesmo dia, e nós realmente precisamos repor mais vitaminas, repor mais, ter mais equilíbrio, né? E trabalhar com as ervas é gerar uma vida, né? Hoje a É, gente traz isso, desmistifica isso para os homens, gerando vida, consumindo vida viva, né? Farmácia viva é as plantas se alimentando dos seres vivos, né? Para aumentar a nossa energia vital. E, resumindo tudo isso, o que nós estamos fazendo aqui é compartilhando esse conhecimento, levando esse conhecimento, fazendo trocas de experiências para que juntos todos nós possamos ter esse novo estilo de vida, que é o que eu estou trazendo para a minha vida. É um novo estilo de vida, é uma conversa diferenciada, com um público diferenciado, um público que tem uma visão consciente de natureza, de saúde, né? E é um prazer estar com todos aqui, podendo ter esse conhecimento e essa experiência com cada um de vocês. Gratidão. eu acho que cada vez mais que a gente vai aprofundando, mais novidades e a gente vai experienciando, trocando essas informações. O plasma é algo inovador. Então, muitas vezes exige esse conhecimento. Quando você passa a ter esse conhecimento, descortina um horizonte para mil utilidades. Só, bem, eu ia dar alguns spoilers aqui, mas tudo bem. É, a, hum, a Iraci falou ali, ó, que ela borrifa com água plasmada as plantas e ficam maravilhosas. Viva essa experiência cada vez mais, vocês vão vivenciar isso e é impactante. Bem, nós vamos agora entrar no assunto voltado aos pets. Então, é a sua praia, Adriana, porque você cuidou muito de animais, então você consegue entender bem essa carência, né, do mundo dos pets, onde a gente geralmente dá medicamentos animais, de gente, né, para eles, né? Então, pode ser substituído isso. Então, com você aí sobre os animais. Seu microfone está mudo. Seu microfone. Voltei, voltei. Ok. A gente quem tem pets, quem gosta de cuidados com os pets, sabe que os pets são nossos anjos da guarda. Eles, eles assumem energias densas por nós, né? O gato é aquele animalzinho que ele consegue transmutar a energia densa, o que ele absorve, né? Já o cachorro, ele fica com a energia, ele fica com a situação. E o fato da gente hoje falar que humanizamos os cães, trazemos eles para dentro de casa, damos alimentação natural, né? Muitas vezes eu tenho três aqui, eu converso, convivo com elas aqui como, né? São minhas irmãs aqui, né? A gente chama filho, mas são irmãos estelares, né? São seres de luz que estão aqui na Terra para ensinar a gente a amar, né? E eu já, trabalhando com pets, eu já usava algumas ervas, algumas coisinhas naturais, né? Até porque eu vi a situação de alguns cães e falei, nossa, quanto problema de pele, né? O cachorro tem. E eu usava camomila para minha pele e falava, eu vou dar banho de chá de camomila nos meus clientes, né? Porque eu via que, além de acalmar a camomila, né, ela acalmava a pele também e clareava o pelo também, viu? E, E eu via também que, assim como nós, o nosso externo é fruto do que a gente consome, do nosso interno, os cães também. Então, mudando a alimentação do seu animal de uma forma mais natural,
Isso reflete na pele, reflete em evitar doenças, enfim. Hoje eu sugiro que eu estou aplicando aqui alimentação com ervas para os nossos animais. Misturar. Um exemplo, o Henrique comentou sobre a semente de abóbora. A semente de abóbora é um vermífugo. E eu uso junto com a comida dos meus pets na fase da lua nova, que é a lua correta. Lua nova e lua cheia é a lua correta para fazer desparasitação. Então, esse é um exemplo de uso na alimentação dos pets e a gente usar temperos naturais. No caso, manjericão, hortelã, até a camomila. Quando eu preciso que elas fiquem mais calmas, eu coloco camomila na alimentação delas, né? Então, de uma forma sutil, a gente pode incluir na alimentação dos nossos pets as ervas naturais. E agora, com plasma. Eu já deixo o tubete no potinho de água. Eu deixo o tubete de plasma na ração das cachorras. Eu borrifo o pote de alimentação delas e deixo borrifado o plasma. E eu vou falar para vocês, elas estão muito saudáveis, muito assim, cheia de energia, brincando mais. A minha cachorra, ela tá fazendo aniversário essa semana, 10 anos. E eu já ficava preocupada, falei, nossa, ela tá chegando numa idade que eu vejo que todos os clientes que eu tinha de 10 anos estavam cegos, né? Já tinha problema, só reforçando. Vocês estão me vendo? Minha Estamos. bateria acionou aqui, fechou para mim. Tá, só para garantir. Então, aqui, falando da alimentação, há uma Adriana, infinidade de possibilidades. Oi, Adriana, oi. a gente não tem que lembrar que o estado emocional dos donos afeta os animais, seja gatos, cães, então o animal absorve aquilo. Até porque a maneira que você expressa é a maneira que você vai tratar os animais, né? Outra coisa também os animais, eles têm uma sensibilidade e sentidos de absorção muito mais aguçados do que nós, seres humanos, em todos os aspectos, né? Visão, olfato, audição, campo de energia, magnetismo, eles são assim, híperes. Eles entendem a nossa frequência, não entendem o que nós falamos, mas se você, na maneira de você fala, ele capta ali a frequência e obedece. Então, nós tínhamos, ter falado de gatos, eu convivo com uns felinos aqui que é aquilo que você falou, né? São nossos filhos e irmãos, né? E nós tínhamos dois gatos aqui, mas principalmente um que o gato era feroz, selvagem. O gato dormia no telhado, não entrava dentro de casa, só ia para ração. E um dia esse gato adoeceu e a gente colocou uma caneta próximo, debaixo da cama do gato. E no dia seguinte o gato começou a ficar mais maleável. E a gente passou a usar isso aqui, ó. Eu peguei essa mangueira que faz colar. E fiz mais ou menos isso aqui. E boto debaixo da cama desses gatos. E boto o tecido em cima. O gato virou um negócio fora de série. Amansou que o gato entra dentro de casa, dorme na cama, se deixar. é, é, Deixa a gente escovar ele, coisa que não se fazia isso. Todo mundo que conhecia o gato chegou hoje estranho. O que aconteceu com esse gato? Eu acho que ele foi trocado aí no universo e voltou outro gato aqui. Mas isso acalma os gatos, ele dorme melhor, elimina aquele estresse dele e o gato, no sono, vai se curando e se restabelecendo, tornando muito mais sociável. Então, isso aqui é um presente que você dá para um animal, fazer um círculo, alguma coisa e colocar debaixo da cama dele, e você vai perceber que ele gosta sempre de ficar nesses lugares, porque ele sente o campo de energia. Então, é algo simples, mas é revolucionário. Quem tem pets, não é só de. Eu já ressuscitei cães e gatos com isso. Cães que tinha 15 anos de vida e o cão já estava nem conseguindo andar. Um colar ressuscitou o cão. E os veterinários falaram assim: o que que você fez com esse cão?
Então é fantástico, né? Aí entra também. Eu já tinha mandado, o veterinário falou assim: ó, leva para casa porque está com os dias contados. E hoje o cachorrinho, o cãozinho, é um peralta. O meu vizinho, eles são meus cases de sucesso, né? Tem um cão e ele tá obeso, tem problema do coração e o cão tossindo assim compulsivamente. Falei, esse cão vai dar um ataque, uma parada cardíaca. Eu fiz isso e levei para o vizinho. No dia seguinte, o cão, sem dar um tossido, a dona me ligou e falou assim: o que que aconteceu com o fulano lá, o Chiquinho, né? Eliminou a tosse do animal. O animal está mais esperto, parece que está até perdendo peso, porque ele era muito gordinho, em função de corticoides que tomava demais, né? Então é assim, é um presente que a gente dá para eles. E agora com essas ervas, você pensa fazer grandes ervas e botar no, numas mangueirinhas dessas e botar para esses pets. É fora de série, né? Aí vem a alimentação. Você pode fazer mil uma coisa, né? Borrifar, enfim. Pode continuar, Adriana. É, complementando, eu fiz eu tenho Gans de Ora Pronobis e a comida delas é agora todo dia. Todo dia eu borrifo a água plasmada de Ora Pronobis na alimentação delas também. A dica que, ó, como eu falei, né? Semente de abóbora, erva doce e tomilho. Eu tinha o hábito de dar carvão ativado para as cachorras, né? E aí, estudando, eu fiz até uma desparasitação. é, O carvão ativado é ótimo para eliminar as toxinas, mas antes a gente precisa fazer a desparasitação. E aí, a ótima ideia é o tomilho, semente de abóbora e erva doce. E depois você dá o carvão ativado. E cachorro, né? Geralmente eles indicavam dar aqueles comprimidos a cada 3 meses. Então agora você faz com as ervas, faz com plasma. Você já vai ter um resultado. Cuidados com pelo, pele e higiene em geral. O NEM, que é antipulgas, antifúngico, a babosa, que regenera a pele, alivia irritações, a calêndula, que é anti-inflamatória, né? Eu usava muito citronela também, que para insetos, né? Porque às vezes o bichinho acaba atraindo alguns insetos. Então a gente faz a tintura, faz o plasma com essas ervas e está sempre borrifando nos pets. Eu borrifo a plasma também nos cobertores das minhas, bonitinhas aqui. Eu já aproveitei o sol, que eu estou na região fria, e borrifei todos os cobertores delas. Cuidados com os olhos e ouvidos. A gente pode utilizar camomila com plasma, né, que é para acalmar a pele, e como limpeza, hortelã e calêndula. É bom para limpeza também. Tudo com plasma. E muito comum usado também água oxigenada. Mas eu acho que você utilizando uma erva é mais sutil para a pele do seu pet, né? E aí você vê na foto, com algodãozinho, você vai molhando. Eu passo água plasmada no ouvido para limpar, aproveito e já limpo o ouvido delas só com água plasmada, eu já faço isso também, tá? Cachorros com problema de mobilidade, idade avançada, indica a cúrcuma, o gengibre, o confrei, todos anti-inflamatório, a pastificação para reduzir as dores, né? Confrei regenera os tecidos. Só uma indicação que eu tive essa semana, muito bacana, pessoal. Aqui a gente está falando de mobilidade, confrei, gengibre e cúrcuma. E tem a cavalinha também, que além de ser para dores do seu pet, né? Porque às vezes ele tem mobilidade, sente dor na perna, é idoso, a cavalinha é usada para muitas coisas, em forma de chá, que é mais sutil. Inclusive, pode aplicar nos olhos também. Para o chá não muito forte, você pode aplicar nos cães, nos gatos e também nos olhos deles. Que eu queria uma indicação, né, com a minha mentora, e aí ela falou que a cavalinha também pode ser utilizada nos olhos. Olha que coisa maravilhosa, né? Lá na nossa escola de ervas, ela faz um colírio de babosa. E aí eu fui perguntar, falei, poxa, a babosa é boa para pele, mas aí fez o colírio e tal, colírio para humano. Agora, para pet, ela indicou a cavalinha. Apoio em doenças crônicas e emocionais, né? Hoje os cachorros estão com doenças de humano, é diabetes, insuficiência renal, tumor,
distúrbios emocionais. O que eu tenho de cliente que toma Rivotril, pessoal, é inacreditável. Os veterinários estão passando Rivotril para os pets. Eles têm convulsões. E assim, é de pirona, Rivotril, o que mais que me falaram? Ai, diclofenaco, é surreal. E o preço dos medicamentos? Um absurdo. E eu ficava pensando assim, não, gente, eu tenho que buscar uma alternativa, porque as próprias clientes perguntavam para mim, né? Ah, você não sabe uma opção? E eu sempre indicava um chazinho direcionado para o pet. Agora é plasma. Aqui um exemplo prático de recuperação: um cachorro com 7 anos de ferida fez um protocolo de compressa com calêndula e plasma. No início do fechamento da ferida, 7 dias, só com plasma e alimentação, né, que usou plasma também para acelerar essa regeneração interna. 14 dias, cicatrização completa, sem necessidade de intervenção veterinária. É maravilhoso. Quer dizer, você vê que é uma aplicação que você pode fazer em você mesmo, você aplica no seu pet, de forma sutil. Claro, tem coisas que o corpo humano resiste com mais força, né? Algumas pessoas têm reação. E tudo a gente tem que testar, tudo a gente tem que buscar informação. Quando é uma erva que você não tem muito conhecimento, busque o conhecimento, faça pesquisa para ter certeza que aquela erva é adequada para você ou para o seu pet. Mas o que a gente vê é que a partir do momento que você começa a fazer o seu tratamento, a se curar, o seu pet na sua residência, ele vai estar se curando também. É um tratamento mútuo. O plasma já traz isso no ambiente. E você fazendo essa junção com as ervas, um tratamento mensal de cura, de dores crônicas, e depois você passa uma periodicidade, fazer uma manutenção com o uso de chás, né? Porque às vezes você pode entrar com um problema crônico, você usa uma tintura que é forte junto com o plasma, e depois faz uma manutenção com alguns chás, alguns banhos, né? Ou algumas compressas também. Essa é a nossa dica para que você possa tratar, cuidar, fazer essa jornada de cura também com os seus pets, de forma simples, econômica, energética, natural e muito saudável. Gratidão. Legal, legal. Nós estamos chegando aí ao final. Eu queria abrir um espaço aí para quem tiver alguma dúvida, eu sei que no decorrer, ou pode comentar aí, e logo na sequência a gente vai estar finalizando. A Adriana vai disponibilizar lá no grupo dos inscritos, é um, um manual e ele vem trazendo ervas. Vou mostrar aqui um pouco 35 dela. ervas. Aí ele traz, são ervas voltadas para a parte física e energética. E embaixo vem trazendo o uso do plasma. Então são várias ervas. Esse PDF também, o outro vai estar disponível também lá para os inscritos. Então é isso. Se alguém tiver, tem algumas dúvidas ou perguntas, tá. Ok, Vamos mas é ver. gratidão. Alguém quer falar? É só ativar o microfone ou ouvir algo. Bem, tá. Como se inscrever no grupo? Ô, Tiago, eu vou mandar aqui o link para você copiar e colar. Adriana, você está mais fácil aí? Aqui no chat você diz? É. E vou Tá. Eu vou... compartilhar lá também no outro grupo lá, esse link, porque vocês podem se inscrever lá. Esse, Isso, quem já está no grupo, eu vou replicar o link das inscrições. Deixa eu é, copiar aqui o link do grupo, do Zap. Só um minutinho. ainda vai ter mais, acho que 2 encontros, e todos os encontros vai estar dentro, e as lives dentro desse grupo também.
Só um minutinho aqui que eu vou pegar. Quem tiver outra pergunta a mais. Cadê? Ó, Copiar. eu já achei aqui, vou compartilhar lá. Ah, aqui tá, o sistema tá lento aqui. Peraí, colar, né? Só Acho um que agora minutinho. vai. Chat Tá, WhatsApp. Se alguém conseguir confirmar aí que conseguiu acesso, tá. A de qualquer Adriana forma, já deixa o número confirmou. aqui também. Acho que o Henrico. Ah, tá, Júlia. Júlia, pode falar, Júlia, enquanto a gente vai compartilhando aqui. Eu queria saber uma coisa assim. Para fazer o gans de caroço de abacate, a gente pode fazer tanto em pó como o caroço natural, assim como faz com o ramo de ora pronobis ou de outra ervas, pode pôr o caroço? Porque eu fui ralar aquele negócio, mas o negócio é duro. Eu Ó, fui tentar bater no processador, quase quebrei o processador, que é muito duro. Aí eu pensei, se pudesse pôr ele in natura assim, se funcionava. ó, o conhecimento que eu tenho do pó do caroço do de abacate Abacate. é tremendo. Alguns, como é que fala? Torra ele, endurece ele, sabe? Ou rala ele. Acho que é uma das melhores maneiras, ralar ele e Acho que transformar. rala e tem que deixar secar e processa ele, né, para fazer a farinha. É, você pode ralar ele, ou triturar ele, ou bater ele assim dentro de uma coisa até ele moer todo e colocar, fazer ganso com a soda cáustica. Que aí ele transforma ele em Gans com a soda cáustica depois dos 7 dias. Aí depois se lava esse Gans da soda cáustica e coloca dentro do reator de CO2. É um negócio, ó, só para você ter noção do que os Sim. benefícios dele, é anti-inflamatório, fortalece o sistema imunológico, auxilia na digestão, reduz o colesterol, fungicida, antibacteriano, desintoxica naturalmente, é energia, vital. É uma lista imensa. E Então, aumenta a imunidade. e, sim, e Né? você pode É, fazer aí GANs dele nesse processo. Rala ele, que é mais fácil do que você bater ele, que é ralado. Aí você pode, como diz, pega esse coisa ralado, fazer esse processo que eu disse, e o outro é você colocar isso para secar, É, pode sabe? levar no forno também, né? De uma a E duas isso horas, leva no leva no forno, forno e ele depois seca. dá para ralar. Esse aí você também pode colocar dentro do CO2. São duas maneiras de fazer o gás dele. então, eu É consegui ralar um tremendo. pouco. Então, Aí eu pus no forno, bem baixinho, mais baixo que eu pude. Ficou, acho que mais ou menos uns 40 minutos, porque eu coloquei na forma grande e foi uma camada mais fina. Então, foi uns 40 minutos mais ou menos. Mas aí sobrou os caroços, aí eu cortei e falei, vou passar no processador, né? Nossa, travou tudo que quase queimei o processador, porque porque é muito torrou, duro. esquentou, ele endureceu mais ainda. Ó, eu Eu acredito. deixei ele dentro de molho. Não, eu deixei dentro de molho na água para amolecer. Mas nem assim amoleceu. Aí eu Não, pensei, se de repente pudesse pôr o caroço direto, ia facilitar a minha é, vida, né? eu acredito que é a possibilidade também. Mas, ó, é tão benéfico que tem lojas de produtos naturais que você vai encontrar o pó já pronto. Sim. Então, eu Então, consegui fazer procure. um pouco. Acho que é suficiente para que preciso, né? Deve dar lá mais ou menos umas 4 colheres. Consegui fazer Ah, assim, já mas é 4 colheres. suficiente. Já é É. suficiente para você fazer Mas eu vi ganso pro mesmo as resto da pessoas fazer vida. tintura, né? As pessoas fazem tintura com o caroço fresco.
Só corta e põe no álcool de cereais e No deixa caso, lá uma semana a mais, né? ó, você tem três maneiras de fazer isso. É, Ou ralar e fazer com soda cáustica, ou ralar e colocar dentro de um reator, reator de CO2. sim. E também, eu acredito, tenho quase certeza que você pode pegar o caroço, amarrar um fio de. Mas aí você tem que ter cuidado, tem que prender o caroço e deixar ele dentro. O ideal é você descascar aquele caroço ali para aquela essência dele fluir mais. É É, um tem que processo a tirar mesmo testar. aquela. Mas o pó é melhor, o pó e ralado. Então Bom, compensa. o pó ralado, sem torrar, sem torrar para soda, Para solda sem torrar. torrado já com a água plasmada. Você pode Não, fazer dos CO2. dois jeitos. CO2. Você pode. Esquece o torrar. Rala Sim, ele e faz. Ou com soda cáustica ou coloca dentro do reator de CO2. sim, O CO2 entendi. acessa aquilo ali e Aham. capta toda a leitura energética do, Tá, do caroço de tá abacate. É um certo. santo grau o caroço. Então, mas eu vou até experimentar. Não, uma hora eu vou experimentar fazer ele E assim. ó, usa O, radiestesia para você ter é, mais informações mais fiéis. sim, Toda sim, dúvida, vai e pergunte, sim. ok? Uhum, tá É, certo. Obrigada. imagina. Henrico, pode fazer a pergunta para Adriana aí, Oi, que a Adriana sabe Júlia, tudo. eu já vi vídeo de gente que faz tintura, não sei se serve para fazer o GAN, mas cortando o caroço com faca. Ele não é tão duro Sim. assim que não dá Não, para é cortar. duro. Dá Ele para é cortar, duro. Não, ele parece. Assim, para cortar com a faca você consegue, mas para consegue. ralar, tem, quando o caroço está fresquinho, que eu cortei hoje, usei hoje, ele consegue ralar bem. Mas se eu vou juntar, fica lá uma semana, sabe? Ele endurece por dentro. Aí Endurece. eu consigo ralar um pouquinho por fora, por dentro eu não consigo. É, mas Isso que por exemplo, eu aconteceu. já vi que dá para cortar com faca. Você Dá para pode cortar cortar. em fatias e depois picar essas fatias. E provavelmente, se você conseguir picar bem, não precisa nem ralar. Pega ele picado e põe dentro do gancho de CO2. Picadinho. Também. Sim, então, que foi minha primeira experiência. Aí eu estava pesquisando e eu vi pessoas batendo no processador. Eu falei, nossa, que espetáculo, né? É, Mas não consegui, quase acabei com o processador e não deu. Aí o que eu tinha ralado, eu ralei metade, que eu tinha 6 caroços. Então eu peguei 3 e eu consegui ralando, ralando. Aí foi sobrando um miolo. Aquele miolo que estava mais duro que eu cortei e pus no processador, onde quase que me estrepei. Aí eu peguei, eu torrei aquele, por isso que ficou ralinho, né, no fundo da forma. Agora, o resto, o cortado mesmo, eu fui tentando ralar ele devagarzinho, assim, sabe? Mas olha que foi difícil. Ó, se é, você Deve ser por colocar. isso que o pessoal prefere fazer óleo de abacate, né? O pessoal cultiva muito óleo de abacate, porque o óleo absorve também as partes nutritivas, né? E é mais fácil de utilizar também depois, né? Se você colocar no YouTube caroço de abacate, tem mil e É, uma sugestões de óleo, então, de tintura, de chá, de pó, de uma série de coisas. Faz um desses e foi faz o aí que eu Gans. fui. Faz um desses e faz o Gans. E aí, Então, foi processo. por aí que eu fui. Ok, ok. Ok, Mas tá gente. certo. É que acho Muito. que eu que não tenho muita força mesmo na mão, sabe? Ainda mais que eu fico andando de muleta, que eu tô com isso aqui tudo doendo, né? A palma da mão, tudo isso aqui dói. Que Pega um foi colar e difícil. enrola Agora na que eu mão. larguei. Então, Enrola um colar colocar, na você mão. imagina se eu não tivesse colocado, até para dirigir doía, porque eu acho que já estava dolorido. Aí a posição de ficar dirigindo também me afetava muito. Eu vivi com esse negócio enrolado. É isso aí. Ok. Mas tá certo. Mas enfim, eu consegui torrar um pouco. Agora
E Vou depois traz a tentar fazer. experiência para a Mas gente, a agora, sua. ô Fabrício, eu já torrei. Eu já torrei. Então, Usa o torrado, pode usar o o torrado. torrado eu vou então fazer com. Vou colocar no CO2, né? Só para vocês terem noção, você pode pegar o caroço de abacate, é só um nível mais avançado. Incinerar ele, pegar um maçarico e transformar ele em cinzas. E da Hum, cinza você fazer o ganso. A informação dessa energia condensada do caroço fica nas cinzas, fica nela. Então, só para vocês terem uma noção do que você uhum. pode fazer, entendeu? Assim também qualquer outra coisa, você pode incinerar ela, transformar em cinza. E a cinza tá ali, a informação. Tudo é energia condensada, só que cada coisa tem a sua informação no átomo, lá no núcleo da parte mais minúscula que existe, ok? Então, tranquilo, pode É, fazer e colocar sem medo de ser feliz, ok? tá certo, obrigada. Imagina. Ok, sem mais alguma pergunta, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês e um forte abraço. Só chamando, amanhã nós temos um encontro na Mesa da Prosperidade à noite e nós temos o Plasma Cast, que deve ser, não sei quantos participaram no Instagram, foi bem interessante. Nós iremos fazer amanhã na plataforma do YouTube. Há outros recursos melhores, enfim, vocês receberão aí esses anúncios, tá bom? Então, gratidão, Adriana, por compartilhar esses Gratidão a ensinamentos. você, a todos, uma Cada um que ótima noite. participou aqui, um forte abraço. Até. Boa noite, abraços.